Um momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth, tenho muito prazer em falar com você. E hoje, a pregação da palavra de Deus é para aconselhar. E ela se encontra aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Meus amados e queridos irmãos, o que eu quero aconselhar aqui a cada um, e eu me incluo nisso também, é para que nós possamos falar na hora certa e quando tivermos certeza do que estamos falando. Mas quantos de nós nunca caiu numa cilada dessas, não é? De falar aquilo que não sabemos precipitadamente, sem saber o que está verdadeiramente acontecendo. E foi isso que aconteceu com Eli. Ele ficou falando sem saber, foi falar que a mulher estava embriagada. E ela com a sua alma cheia de amargura, cheia de angústia no seu coração. Aí ela disse: Não, Senhor, eu não estou embriagada, eu não bebi bebida forte nenhuma. Eu estou derramando a minha alma diante de Deus. A tua serva, ela vai falando e diz: a tua serva não é filha de Belial. Filho de Belial é aquelas pessoas sem moral, sem dignidade. E filha de Belial era Penina, porque ela era uma mulher que hostilizava a Ana, que fazia a Ana sofrer, brincando, zombando, dizendo: você não tem filhos e eu tenho filhos, e zombando mesmo que ela tinha filhos. E naquele tempo a mulher que não tinha filho, ela era uma mulher desprezada, desconsiderada pela sociedade. E Ana tinha essa amargura na alma dela. Eu imagino que nem por ela ser desprezada pelas outras pessoas, mas pelo desejo grande que ela tinha de carregar um filho seu nos seus braços, para que desse aquela alegria para o seu marido. Que eu imagino que Ana era a primeira esposa, mas ele procurou outra mulher, porque Ana não lhe dava filhos. E aquilo era honra para um homem, ter muitos filhos, porque naquela época as nações guerreavam e a casa, a família, cada um, quando lá a gente vê ali no livro de Números, cada um era chamado o chefe da sua família. E aqueles homens tinham aquela alegria, aquele prazer de ter muitos filhos para ajudarem eles no combate. Então, Eucana procurou outra mulher, porque Ana não lhe dava filhos. E ela era amargurada de alma, como ela diz. Ela estava com ansiedade, com tristeza no seu coração. E ele a confortava, dizendo que ele era um bom marido, mas ela queria era ter filhos. Mas Deus, tão maravilhosamente, a ouviu, que eu creio que naquele dia ela sempre ia lá e fazia suas orações, todos os anos. Mas naquele dia ela fez de uma forma tão expressiva, tão verdadeira. E Deus olhou para ela lá dos altos céus e se compadeceu dela e abriu a sua madre. Então ela saiu dali alegre, confortada
tratada como se ela já tivesse aquele seu filho ali no seu ventre. Então, meus amados e queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós não devemos fazer como ele fez. Ele era um homem, um sacerdote, um juiz. Ele tinha que ter prestado mais atenção e não ir falando o que veio à sua boca. Devemos prestar atenção nas nossas palavras, para que nós não possamos machucar outras pessoas. Ela poderia sair dali frustrada. Aquele homem disse, se fosse como hoje, que somos todos cheios de melindres, e aquele homem falou isso para mim, agora eu não volto mais lá. Mas o Senhor se compadeceu dela e ela gerou um filho. E Deus abençoe você e até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.